Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Temos visto que Neemias passou por grandes desafios ao retornar para Jerusalém com a reconstrução dos muros, que não foi uma tarefa nada fácil. Primeiro, ele nem sabia o que o esperava ao regressar para a Cidade Santa. Depois, ele enfrenta o ceticismo de algumas pessoas. Mas aí ele encontra outros dispostos a ajudar, ainda que nem todos tivessem o mesmo ânimo. Mas também temos os inimigos tentando criar intrigas, fazendo ataques para que as muralhas não fossem reerguidas, o que fez com que Neemias organizasse um exército de defesa, e enquanto alguns trabalhavam, outros armados os protegiam. Mas isso não era tudo. Hoje, vamos ver uma outra grande dificuldade: a ganância, o abuso e o desprezo. Quero que você leia comigo em Neemias capítulo 5. Os primeiros versos nos dizem assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Bom, no primeiro verso, nós já temos que o povo clamava contra os judeus, seus irmãos. Isso é grave, não apenas pelo fato de que um judeu está reclamando do seu próprio povo, mas pelo fato de que a Torá diz que Deus ouve esse clamor e sai em defesa do pobre. Isso está lá em Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, que diz assim: Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou dos teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti. Se atentarmos para o texto de Neemias, veremos exatamente isso: pobres trabalhando, sem ter o alimento, tornando-se servos a ponto de tomar dinheiro emprestado e clamando contra os nobres, que não se importavam. Neemias se aborreceu com isso e convocou um grande ajuntamento contra esses nobres. Em Deuteronômio 15, versículos 7 ao 11, a Torá ainda fala várias coisas relacionadas com isso. Não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre. Livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração e que teu olho seja maligno contra o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor e que haja pecado em ti. Olha como a Torá é clara nisso. Versículo 11 fala: Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Se queremos ser abençoados, devemos atentar para os pobres dentre o nosso povo. O texto deixa claro que a nossa riqueza está na mão ou na oração do pobre. Se formos gananciosos e fecharmos os nossos olhos às necessidades dos nossos irmãos e eles orarem a Deus contra nós, o Eterno os ouvirá. Por fim, Provérbios 21:13 nos diz: O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Por outro lado, sempre que abrimos o nosso coração, nossas mãos, ajudando ao pobre, o Eterno nos abençoará. Pense nisso e que em todos os dias você tenha ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.